você abrisse comigo em Atos 19. Atos, capítulo 19. O que nós vamos falar hoje, né? Como eu disse na semana passada, continuando a série de visões da ECAP. Claro que a palavra de Deus sempre serve para as nossas vidas, mas mostrando algumas coisas que nós temos como igreja. Hoje nós vamos falar sobre o batismo no ou com o Espírito Santo, tá? Batismo no ou com o Espírito Santo. Atos 19 é o texto chave, é o texto que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim é a palavra de Deus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: o batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, povo de Éfeso, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vou contar uma história para você de um pastor batista que foi convidado, pastor batista e pastor tradicional. Nós vamos falar dessas duas visões com relação ao batismo do Espírito Santo, que é a visão pentecostal e a visão tradicional. Então o pastor batista, do movimento tradicional, foi pregar, foi convidado a pregar numa conferência, num congresso de uma Assembleia de Deus, ou seja, uma igreja pentecostal. E esse pastor foi. Quando ele chegou no aeroporto, ele não conhecia até então o pastor da Assembleia. Eles se conheceram ali, o pastor pentecostal. Conversaram, deram um abraço: ô irmão, a paz do Senhor, a paz também. E ali, até ali, tudo normal, tudo bem. Eles estão no caminho, e aí dentro do carro eles estão se conhecendo, porque do aeroporto até a cidade levava mais ou menos 1 hora. E conversa vai, conversa vem, um conhecendo o outro. O pastor do evento, o pastor pentecostal, ele pergunta o pastor da Batista, o pastor tradicional: você é um pastor de igreja batista, né? Sim, eu sou um pastor de igreja batista. Aí o pastor assembleiano continuou: mas a sua batista é ligada à Convenção Batista Brasileira. Sim, nós somos ligados à Convenção Batista Brasileira. Mas a sua igreja é do movimento renovado. Não, no sentido que o irmão está falando, não. Mas o pastor é batizado no Espírito Santo. Não, no sentido que o pastor está falando, não. Aí ficou um silêncio, e o pastor está pentecostal no carro, um negócio meio constrangedor. Aí o pastor da Batista resolveu falar, tradicional. Ele disse: o amado se arrependeu de ter trazido um pastor batista aqui para pregar no seu congresso? Olha, no sentido que o irmão está falando, não. Essa história de um pastor pentecostal com um pastor tradicional trata de um tema que está relatado um pouco aqui nesse texto de Atos 19, o batismo no Espírito Santo. É interessante relatar que há a diferença de 2 pastores e as suas formas dentro do Evangelho. O pastor batista está inserido no protestantismo histórico, onde se crê no tradicionalismo. Já o pastor da Assembleia está inserido no protestantismo pentecostal. Na visão pentecostal, o batismo no Espírito Santo é recebido após a conversão, um segundo passo. Alguns chamam até de uma segunda bênção.
Então a pessoa, primeiro ela aceita Jesus como Salvador, essa é a primeira bênção, a salvação, e a segunda seria o batismo com o Espírito Santo, que vem acompanhado do falar em línguas. Já para os cristãos tradicionais, históricos, o batismo no Espírito Santo são parte da conversão, e não tem o foco de falar em línguas. Por isso, e é por isso, essa visão tradicional histórica, que a gente vai aprofundar mais nessa visão. Nós vamos falar mais com relação a essa teologia, né? A base teológica para isso vai ser grande parte do nosso estudo hoje, e tem uma questão muito importante, que quando nós analisamos o livro de Atos, nós encontramos 4 formas sobre essa experiência do batismo com o Espírito Santo. São os textos de Atos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 e capítulo 19, o qual a gente leu agora. O primeiro está em Atos capítulo 2, não precisa abrir, mas lá é relatado sobre o Pentecostes, o primeiro Pentecostes. Veio o Espírito Santo e eles falavam em línguas, onde os que estavam presentes entendiam a sua própria língua e o seu idioma. Isso é importante. Em Atos 2, quando desce o Pentecostes sobre o povo, batismo com o Espírito Santo, o que os homens falavam em línguas, esse era um sinal do Espírito Santo ali. Porém, essas línguas eram entendíveis. As pessoas que estavam ali começaram a dizer: olha, é a língua da minha nação, é um idioma que eu falo também, eu estou entendendo o que ele está falando. Em Atos 8, enviado pelos apóstolos à cidade de Samaria, Pedro e João vão levar o batismo do Espírito Santo aos samaritanos, onde Filipe já tinha pregado e havia um povo convertido. Quando Pedro e João impuseram as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Em Atos 10, Pedro está pregando para Cornélio, lá na sua casa. Não sei se você conhece essa passagem. E mal acaba o sermão de Pedro, vem sobre eles o Espírito Santo e eles começam a falar em línguas. Isso antes de eles serem batizados nas águas. E finalmente o texto que a gente leu, de Atos 19, onde Paulo vai até a cidade de Éfeso e constata que não havia sobre eles o Espírito Santo. Ele põe as mãos, eles são batizados e profetizando, eles também falam em línguas. Por esses motivos é que os pentecostais entendem que o Espírito tem a ver com línguas. Porque todas as vezes que foi relatada em Atos esses textos, todas as vezes teve a manifestação do Espírito Santo através das línguas. Esse é um dos motivos por os pentecostais entenderem, então, que quando você é batizado no Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Já os tradicionais veem esse texto de uma outra forma. Eles analisam a situação histórica da época, onde havia uma cultura e uma visão com relação ao judaísmo de 4 tipos de pessoas: judeus, que nasceram do judaísmo, filhos de pai e mãe judeus; samaritano, que era o gentio misturado com o judeu, filho de pai e mãe diferentes, um nascido em Samaria. Esses eram os samaritanos. Os gentios, que é qualquer pessoa que não era judeu, eram os perdidos, né, o pecador. E os prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo. Então, 4 tipos de pessoas: judeu, aquele que nasceu no judaísmo mesmo, filho de pai e mãe assim; samaritano, que era o gentio misturado com o judeu, então há uma mistura de crenças ali, né? Gentil, que era o pecador, que não conhecia Deus; e prosélito, que era alguém pecador, mas que se converteu ao judaísmo. Sendo assim, a gente analisa o contexto histórico. Em Atos 2, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre os judeus. Em Atos 8, o Espírito Santo vem sobre os samaritanos. Em Atos 10, o Espírito Santo vem sobre os gentios. E em Atos 19, o Espírito Santo vem sobre os prosélitos, os gentios convertidos ao judaísmo, ensinados por Apolo sobre o cristianismo, porém só com o batismo de João. E o texto acima relata sobre isso. Acompanhe comigo em Atos 18, um pouquinho acima, versículo 24, que diz assim, ó: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Por isso que Paulo pergunta, quando ele chega na cidade de Éfeso, se eles tinham o Espírito de Deus.
Porque o batismo que eles conheciam era o batismo de João. Entenda uma coisa: o batismo de João, ele pregava o arrependimento. Não havia ainda o Espírito Santo. O batismo de Jesus, ou após Jesus, já veio com o Espírito Santo de Deus. Só guarde isso que nós vamos depois falar um pouco mais sobre isso. Mas por essas razões todas que nós falamos, desses 4 povos, dessa forma que o Espírito Santo invadiu esses povos, que os tradicionais entendem esses textos como algo universal do Espírito, uma universalidade, porque o Espírito atinge de uma mesma forma judeus, samaritanos, gentios e prosélitos. Ou seja, o Espírito Santo não desce sobre um tipo só de pessoa, ele desce sobre todos. E especificando sobre as línguas, o que os tradicionais entendem é que todas essas situações, esses textos, eram línguas de idiomas, como relatado em Atos 2, porque nenhum dos outros textos especifica como a língua ou estranha ou língua dos anjos. Então vamos entender o que está acontecendo. O pentecostal entende que por todas as vezes os homens estarem falando em línguas, parece então que todo o batismo do Espírito Santo tem a ver com línguas estranhas ou de anjos. Já os tradicionais olham que, como em Atos 2 relata que a língua que foi falada ali era um idioma, e nos outros textos, se você analisar Atos 8, 10 e 19, não especifica qual é a língua. Como está escrito pelo mesmo autor, então se entende que as línguas que foram faladas foram línguas de idiomas, até porque diz que eles profetizavam e falavam em línguas. Ou seja, dá a entender que o que eles estavam falando em línguas, que talvez era estranho, mas não era estranho porque era língua de idioma. Eles estavam profetizando, na verdade, para que outras pessoas que falavam outro idioma entendessem e fosse tocado, entendendo que havia algo sobrenatural acontecendo naquele lugar. Um homem que não é estudado, que não sabe falar em outra língua, de repente falando no idioma dele, e ele entendendo aquilo lá e recebendo a mensagem de Jesus. Porém, é importante a gente compreender que com essa pregação dos tradicionais, as línguas dos anjos, ou que chamamos de língua estranha, elas existem. Nós não estamos falando que é errado ou não existe. Como Paulo mesmo falou para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então fica claro que havia sim linguagem de anjos. Porém, essas línguas de anjos, essas línguas que nós chamamos de estranhas, são relatadas em outro momento, onde se fala de dons espirituais, e não no batismo com o Espírito Santo, que é quando acontece esse dom ou essa manifestação, e normalmente carece de interpretação, como diz em 1 Coríntios 14, 27. Eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27. Nós entendemos que a língua é algo importante e ela é um dom do Espírito, mas nesses textos de Atos não fica claro que seriam línguas estranhas, e sim línguas de idiomas. E olha o que fala em 1 Coríntios 14, 27, quando acontece em meio à igreja a manifestação de línguas. 1 Coríntios 14, 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então esse texto aqui, claro, eu poderia só nesse texto falar de tantas coisas, mas a questão é que fica claro que a língua existe, que ela pode se manifestar dentro da igreja. Porém é importante entender que esse texto revela aqui que em meio a uma comunidade é muitas vezes melhor se calar quando você está falando em línguas e não alguém que interprete. Por que isso? Porque quando se fala em línguas e não há quem interprete, aquele que não discerne do Espírito Santo, ou aquele que está conhecendo Jesus agora, ele não entende nada que você está falando. Aliás, se eu começar a falar em línguas aqui, ninguém aqui nesse momento vai entender alguma coisa. Talvez você discirna do Espírito Santo e pela emoção, ou pela situação, ou pela unção, comece a falar junto. Mas a verdade é que ninguém vai entender o que eu estou falando. E aí não há propósito, não há objetivo. Então o objetivo das línguas estranhas é o Espírito Santo manifestar e as pessoas olharem: olha, as línguas estranhas estão vindo, mas o que ele está falando? O que Deus está falando? E aí vem alguém com o dom de interpretação e interpreta. Se isso acontecer na igreja, 1, 2 ou 3, é uma ordem de culto que Paulo coloca.
que seja sucessivamente, não é vir tudo de uma vez, um, depois o outro, depois o outro. E mesmo se isso acontecer, de ter 2 ou 3 querendo falar em línguas no microfone, querendo falar para o povo, que seja claro que haja um intérprete. Se não houver, que você fique calado, ou que você fale consigo mesmo e com Deus. Então, por exemplo, que os tradicionais veem, e é um pouco a nossa visão também aqui. Não é errado falar em línguas, e as línguas estranhas existem, eu vou falar um pouquinho depois disso. Porém, é importante entender que isso não tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. E mais um detalhe, entender que dentro da igreja, dentro da comunidade, eu posso falar em línguas, mas comigo e com Deus. Se eu falar algo para que todo mundo ouça, é preciso e necessário haver um intérprete, né, indicado ou com o dom do Espírito Santo para revelar aquilo que está sendo falado. Porque não tem uma lógica o Espírito Santo falar algo que ninguém está entendendo para não falar nada. O objetivo é, o anjo está falando, Deus está falando, o Espírito Santo está revelando essas línguas estranhas e alguém vem e interpreta, senão fica uma coisa meio sem sentido. Se é teu particular com Deus, se é a tua oração com Deus em línguas, então você não precisa fazer no microfone ou fazer algo para todo mundo ouvir, você ora para Deus e pronto. É isso que Paulo está falando aqui. Agora reflitamos sobre o pós-batismo, né? Quais são as manifestações do Espírito Santo, seus dons. Queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Nós vamos ler alguns textos para você entender bem na palavra de Deus. Eu não vou dizer que é opinião, nem ideia. Dentro ainda da visão tradicional, histórica, 1 Coríntios 12, versículo 4, sobre o que seria esse batismo do Espírito Santo e quais são os seus dons. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Vou ler de novo, porque é importante a gente entender isso. Ora, olha o que ele começa a dizer para a igreja de Corinto. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Isso é muito importante. A manifestação, versículo 7, do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, o Espírito Santo vai manifestar na igreja, sim, de várias formas, porém há um único fim, tem que ter um fim proveitoso. Então, não adianta eu falar em línguas aqui, você não entender nada, não teve proveito nenhum nisso. A não ser você achar, nossa, o cara é um cara espiritual, podia ter essa mesma função que ele. Isso não foi proveitoso. Tem que ser algo com relação a Deus, com relação à sua vida. Versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A partir do versículo 8, é relatado os dons do Espírito: sabedoria, conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagre, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Esses são os dons do Espírito. E aí no finalzinho, no versículo 11, é interessante que ele frisa: é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas. E o que ele faz? Ele distribui como ele deseja a cada um individualmente. Então fica claro que o batismo com o Espírito Santo e os dons que são manifestados do Espírito Santo são distribuídos como o Espírito Santo quer a cada pessoa individualmente. Então seria um pouco contraditório com a palavra de Deus nós colocarmos que o batismo com o Espírito Santo é exigido ter línguas ou falarmos em línguas. Porque se o dom do Espírito Santo são todos esses que nós lemos, e se o Espírito Santo distribui a cada um conforme ele quer ou deseja, e individualmente,
então é heresia dizer que todos que são batizados no Espírito Santo precisam falar em línguas. Porque se é individual e se o Espírito Santo escolhe, eu não posso mandar o Espírito Santo escolher eu falar em línguas. Porque é Ele que manifesta em mim da forma que Ele deseja e quer. Os dons espirituais são vários. Nós recebemos um ou alguns desses dons. Não necessariamente igual ao meu irmão, pois há um fim proveitoso, há um objetivo desses dons serem manifestados em nós. Ou seja, não adianta também nós queremos que o Espírito Santo se manifeste se não houver um fim proveitoso. Por que eu quero curar? Por que eu quero ter o dom de curar? Para todo mundo ver que eu tenho poder para fazer. Não tem fim proveitoso nisso. Por que você quer falar em línguas? Não, porque aí me mostra que eu sou mais crente. Isso não é um fim proveitoso. Mais uma das histórias de um pastor tradicional, após terminar o seu sermão, ele sentou ali na cadeira, ficou ali pensando com Deus, sentiu que o culto ainda não tinha acabado, e ficou ali, Deus, o que o senhor está querendo falar comigo? E ficou ali sentado. Uma irmã procurou ele no final do culto. Uma irmã, sabe, reteté, pentecostal. Chegou para ele e falou assim: pastor, Deus me mandou aqui para orar para você falar em línguas. Pastor tradicional. Ele disse: amém. Eu acho que então que era isso. Vamos lá. Ele chamou a presbítera da igreja, foi com essa irmã até o fundo da igreja e eles foram orar. A irmã chegou e disse assim: pastor, ajoelha aí. O pastor tradicional é bem complicado. Ele pegou, não, tá bom, ele ajoelhou. Sua humildade. A irmã começou a orar. Quando acabou a oração, ele levantou. E aí a irmã disse assim: não, pastor, ajoelha de novo. Aí, mas de novo, irmão? O que está acontecendo? Não, porque agora eu vou falar as línguas e você repete comigo. Foi então. Mas agora começou a ficar complicado. Sim, irmão, não é. Eu estou entendendo o que você está falando, mas as coisas não são assim. Língua não se repete, é um dom do Espírito. Pastor, ajoelha. Deus me mandou vir fazer você orar em línguas. Mano, Deus mandou você e eu acredito nisso. E você já orou por mim, eu recebi essa oração. Mas agora eu vou para casa. E aí, a hora que Deus achar que eu devo falar em línguas, o Espírito Santo vai manifestar, que seja na minha casa. E provavelmente você vai ficar sabendo. Pastor, ajoelha, porque senão você vai ter rebeldia. Porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, uma consciência que muitas vezes tem em nós é que nós associamos esse Espírito Santo ao falar em línguas. Só tem o Espírito Santo aquele que fala em línguas. Tem uma outra história de um pastor tradicional que ele vai pregar no congresso no final de semana de uma igreja batista renovada, um pensamento diferente. E aí, aquele pastor prega na sexta, prega no sábado, encerra a conferência no domingo de manhã, e aí eles estão no almoço, né? Aliás, desculpa, eles estão no culto lá encerrando, né, o domingo. Aí o pastor da igreja sobe no púlpito para encerrar, para agradecer. Ele diz: obrigado, pastor, pela sua vida, foi muito bênção a vida aqui e tal. E ele olha para a igreja e diz: irmãos, nós nunca recebemos tanta Bíblia no final de semana como essa vez, não é verdade? Imagina se esse homem tivesse o Espírito Santo de Deus. Então essa visão que os irmãos, nossos irmãos, pentecostais ou neopentecostais têm, que através da sua busca à santidade, num determinado dia, Deus vai te visitar e você vai ser batizado com o Espírito Santo. E a evidência do batismo seria o falar de línguas estranhas. Porém, para nós, né, porque nós nos incluímos como igreja, essa é a nossa visão, e a palavra deixa muito claro isso. Na nossa compreensão bíblica da ICAP, também, olhando nas Escrituras, analisando o contexto da palavra, nós entendemos que o ser batizado no Espírito, selado no Espírito, nascido no Espírito, receber do Espírito, são expressões sinônimas da mesma experiência. Todas essas coisas para nós é a mesma coisa. Dom Paulo Garcia, um bispo de uma igreja anglicana de Recife, ele disse que
A conversão é o Espírito de Deus se ligando ao Espírito do homem. E o apóstolo Paulo, na Bíblia, fala sobre essa ligação que só Jesus traria para o povo de Éfeso. E sobre o que seria esse batismo. Se você voltar no texto de Atos 19, fica com ele aberto aí, versículo 4. Diz assim: disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. O que Paulo está falando é que o próprio João Batista, que batizava, deixou claro que alguém viria após ele. E esse teria um batismo diferente, o batismo no Espírito. Ou seja, a partir do momento que eu recebo esse Jesus, eu recebo do seu Espírito. Você não precisa abrir, mas Romanos 8, versículo 9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que Romanos está falando? O Espírito está em nós, a partir do momento que eu tenho Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho o Espírito dele em mim. Então não dá para dizer que esperar um dia o Espírito de Deus vir até mim, porque o falar em línguas ou qualquer outro desses dons são dons manifestados. Mas a partir do dia que eu digo: Senhor, eu te aceito como Salvador, o Espírito Santo está entrando em mim naquele momento. E ali ele começa a me dar a direção das coisas. Por isso que uma pessoa é transformada. Efésios 1,13, não precisa abrir também para a gente correr, mas diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, depois da salvação, você foi selado com o Espírito de Deus. Em outras palavras, nós, ao receber a salvação e crido que fomos selados, ligados ao Espírito de Deus, e se analisarmos a Bíblia, a experiência de salvação é uma experiência de receber o Espírito Santo. Se a gente olhar o tempo todo com relação a uma pessoa aceitar a Cristo, você entende que algo está sendo transformado dela, porque ela começa a saber e discernir o que é errado através do Espírito Santo. Se até então ela não sabia, agora ela sabe. Se até então ela não tinha um direcionamento e agora ela tem, é porque ela aceitou Jesus e esse Espírito ligou a ela. A nossa conversão é o Espírito de Deus se ligando ao Espírito do homem. Atos 2, versículo 37. Abra comigo, que esse livro é importante a gente ler. Atos 2, versículo 37. Lá naquele batismo, Pentecostes, primeiro Pentecostes. Atos 2, versículo 37. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que Pedro indica? Olha, para vocês saírem dessa vida ruim que vocês estão, se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. E a importância do batismo nós vamos falar muito bem. Mas o que ele está dizendo aqui é que naturalmente isso vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Você se arrependeu e foi batizado, recebeu Jesus na tua vida, você recebeu o dom do Espírito Santo. Talvez esses dons vão se manifestar conforme o tempo e conforme a tua busca. E talvez eu acredite nisso. Mas dizer que os dons, ou que ter o Espírito Santo é quando a gente falar em línguas, isso você já viu que é heresia. Todos os textos deixam claro, e não há dúvida, de que o crer e receber a Cristo automaticamente nos liga ao seu Espírito. E João Batista, quando pregava, ele dizia: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é maior do que eu e batizará vocês com o Espírito Santo. O próprio João Batista disse isso para o povo: eu estou batizando vocês com batismo de arrependimento, mas vai vir alguém que ele vai batizar com vocês com o Espírito Santo. Jesus. Você que está falando de Jesus, quando eu aceito, eu já sou batizado pelo Espírito Santo. Uma conversa de Jesus com Nicodemos, ele fala sobre um nascer de novo. Nicodemos não entende, porque biologicamente é impossível alguém nascer de novo. E aí Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, eu aceito a Cristo, eu nasço de novo, eu nasço do Espírito. Não sei se nasce a palavra certa, mas eu me crio, eu apareço.
Mas eu venho do Espírito, e esse Espírito é Espírito. Então, não tem como eu dizer eu aceito Cristo e não tenho o Espírito dele em mim, não tem lógica. Interessante ressaltar que em Lucas 3:21, eu lembrei desse texto. Jesus é batizado por João e diz a palavra que enquanto Jesus está sendo batizado nas águas, vem o quê? Uma pomba representando o Espírito Santo de Deus. Poderia dizer que desse texto de Atos 19, que as pessoas só recebem o batismo do Espírito Santo após o batismo das águas. Tem às vezes esse questionamento, né? Não, mas então é o processo, precisa aceitar Jesus, batizar nas águas e aí batizar no Espírito Santo. Não seria assim, porque lá em Atos 10, quando Pedro está pregando para a casa de Cornélio e sua família, diz a palavra que mal ele acabou de terminar a palavra e o Espírito Santo desceu sobre eles e os batizou e eles falaram em línguas e profetizaram. Então fica claro que não é o batismo nas águas que também faz a pessoa ser cheia do Espírito. Por isso que é complicado nós só jogando um link, né, com relação à ceia, com relação ao que nós vamos falar domingo que vem, é complicado você dizer que uma pessoa não pode tomar a ceia sem ser batizada, porque se ela aceitou Jesus, e se o Espírito Santo está nela, e se ligou o Espírito dela com Deus, ela pode tomar ceia, porque ela está cheia do Espírito. Agora, o batismo é importante? É muito importante, e a gente vai falar sobre isso muito bem. Mas aí que está. Qual é a grande evidência de que uma pessoa crê nesse Cristo? Que aceitou o Salvador, ligou seu Espírito com dele, foi batizado no Espírito Santo. E o apóstolo João responde bem isso. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8. Não abra, só anote, mas porque a gente precisa correr. 1 João 4, 7 e 8 diz: conhecido, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Gálatas 5, 22, Paulo fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em 1 Coríntios 12 nós vemos sobre os dons espirituais e suas manifestações. Em Gálatas 5 nós estamos falando sobre os frutos do Espírito. E o primeiro fruto do Espírito é amor. E depois os outros: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que Paulo está dizendo para a igreja é que o que evidencia, o que prova que o Espírito Santo está dentro de nós, não é os seus dons, mas os seus frutos. Porque você conhece uma boa árvore pelo quê? Pelos frutos. Então, quando você olha você como árvore, eu como árvore, o que vai evidenciar que o Espírito Santo está em nós é os frutos que saem de nossas vidas. O dom é importante. E muito importante para a igreja como um todo. Imagine uma igreja onde há pessoas que têm dom de línguas, outro que interpreta essas línguas, então você vai ouvir a profecia do coração de Deus. Uma igreja que tem o dom de sabedoria, você vai ter pessoas falando com sabedoria, agindo com sabedoria no governo da igreja. Conhecimento, operando milagres, pessoas recebendo a cura. Tudo isso é manifestação, e isso não vem só do pastor ou dos pastores, e sim da igreja como um todo. Todos nós que aceitamos Cristo e temos o Espírito de Deus em nós, temos a oportunidade de ter os dons. E muitas vezes, querido, o buscar tanto a línguas, o buscar tanto falar em línguas, acaba nos impedindo de receber às vezes outros dons. Porque nós ficamos tão presos a uma coisa que foi colocada e imposta por homens, que o Espírito Santo está lá dizendo: não, você tem o dom de curar, falta você botar para fora. Olha, você tem o dom da fé, você ativa a fé nas pessoas, você consegue trazer fé aos corações. Esse é um dom do Espírito. Você tem o dom de sabedoria, suas palavras para um aconselhamento são muito importantes. E aí nós ficamos tão preocupados com as línguas ou com as coisas miraculosas, que deixamos de receber e ver a manifestação do Espírito. E aí nós vivemos uma igreja engessada, irmãos.
que acha que tem o Espírito Santo pelo barulho do culto, mas que não vê os seus frutos nem a sua manifestação. Voltando para o início desse sermão, na cidade de Éfeso, parece que eu olho Paulo chegando naquela igreja e não enxergando o Espírito Santo. Porque ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Quem? Nem ouviram falar dele. Vocês não conhecem o batismo de Jesus, que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vocês não conhecem o batismo. É provável que Paulo explicou sobre o Espírito Santo. É provável que Paulo talvez deu um sermão como esse, ou muito melhor que esse. Por isso que nos parece que a vida cristã é muito mais que algumas verdades, mais que moral, mais que assumir comportamentos. Não é crença, não é filosofia, não é uma participação de cultos religiosos. Na verdade, é sobre o tipo de pessoa que eu me torno. A experiência com o Espírito é como seus frutos vão sendo revelados em minha vida. Porque no dia que recebi do seu Espírito, ele foi ligado com o meu. E um desses frutos, se não o primeiro ou o maior, que revela o Espírito em nós, é o amor. Foi isso que Jesus ensinou: serão conhecidos como os meus discípulos, quando amarem uns aos outros como eu amo vocês. Por isso que olhamos para algumas pessoas e duvidamos se ela tem o Espírito Santo. Mas ela fala em línguas? Às vezes fala. Olhamos para comunidades que têm a sua fé no cristianismo, mas que não se vê o Espírito Santo. Olhamos famílias, relacionamentos, irmãos, casais, e não enxergamos o fruto do Espírito. E quando não se enxerga o fruto, vem a pergunta: será mesmo que foram batizados pelo Espírito Santo? Confesso para os irmãos, com toda sinceridade, que eu já comecei a me questionar, depois que eu, enquanto preparava esse sermão, na verdade há algum tempo já, mas principalmente agora, se realmente eu falava em línguas de verdade, ou se não era uma repetição, porque falaram para mim: ó, fala glória, 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 fala aleluia, 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 pronto. Como se houvesse uma técnica em falar. Não estou dizendo contra isso. Nós devemos buscar os dons, e quem dera possamos ter todos. Mas a questão é que o dom tem um objetivo e tem um proveito. E o proveito é o fruto. E o fruto é amor, paciência, fidelidade, domínio próprio. Nós invertemos as coisas, nós buscamos as línguas, nós buscamos a cura de milagres, nós buscamos as coisas grandes, mas deixamos essas coisas de lado. Eu começo a olhar para mim, para nós como igreja, para as comunidades e igrejas de Jaguariúna no Brasil, e questionar: será que realmente o Espírito Santo está ali? Será que realmente, quando falamos que, olha, 10% do avivamento nós vivemos nessa hora, será que não foi causado por uma emoção, por uma música mais forte, por um que começou a falar em línguas, ou o pastor que começou a falar em línguas e todo mundo se empolgou e começou a falar também? E aí os visitantes ficaram constrangidos, ou aqueles que estão há tempo na igreja que não conseguem falar, ficou ali dizendo: nossa, eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tive o desprazer de ouvir uma coisa, um ensinamento, numa ministração que a gente teve com relação ao Ministério de Louvor, onde o líder de louvor ali ministrando, ele cobrou o músico que estava ali, porque ele não falava em línguas. E ele disse assim: olha, você precisa buscar isso, porque você tem que falar como alguém que ministra louvor, você precisa falar em línguas. Não é nem tão longe assim. E aí eu fiquei me questionando: Deus, será que então o Espírito Santo só aparece nesse ministro de louvor, nesse músico que toca, só por causa que ele não fala em línguas, então ele não tem nada? Então todas as outras coisas que ele tiver na vida dele não importa, porque se ele não fala em línguas, ele não tem o Espírito Santo. Olha onde nós chegamos. E aí também não basta falar em línguas, aí você repete qualquer palavra, e aí você acha que você está falando em línguas, e no final você não tem nenhum dos outros dons, você não manifesta os frutos, mas tá bom, eu falo em línguas e isso mostra que eu sou um verdadeiro cristão. Algo está errado. Porque o que me faz cristão não é a manifestação do Espírito, mas é os frutos que essa manifestação dentro de mim dá.
A gente olha e não vê o amor, não vê a paciência, não vê a temperança. Eu já estou encerrando. A amabilidade, a mansidão, a gentileza, a paz, a alegria. Nós não enxergamos o fruto. A verdade é que não são músicas empolgantes. Olha para mim. Numa comunidade, não são suas vibrações litúrgicas. Não é o falar em línguas ou dons que evidenciam o Espírito de Deus em nós. Mas o que revela o Espírito Santo em nós é o amor. Eu me pergunto se o apóstolo Paulo pudesse vir a um de nossos encontros aqui na ECAP, ou no underground, aos sábados. Será que ele não perguntaria se fomos batizados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo? Se ele saísse com os nossos jovens em suas faculdades ou rodas de amigo, ou se ele fosse com os pais de família em seus trabalhos, em um papo de amigas com as mulheres, será que ele não perguntaria: cara, esse pessoal aí foi batizado mesmo no Espírito Santo? A única certeza que eu tenho é que quando temos esse Espírito, nós vivenciamos em nossas relações a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós precisamos brilhar no nosso coração. Pai, Filho e Espírito Santo, que nós somos bautizados, essa comunhão dos três, que tem a ver com amor, com fidelidade, com bondade, com domínio próprio, com mansidão. É isso que precisa ser no nosso coração. Não quero que sejamos uma igreja que não busca a manifestação do Espírito Santo de Deus, pelo contrário. Todos, como igreja, busquem essa manifestação. Não esperem que o pastor. Eu não sou Jesus Cristo, então eu não vou ter esses dons aí do Espírito Santo. Vou esquecer todos, vou buscar para ter pelo menos alguns. Acho que línguas eu já não falo mais, então ora por mim para Deus me dar essa luta. E para levantar alguém que interprete, se possível minha esposa, porque quando eu falar, estou aqui do lado para interpretar. Mas o que nós queremos como igreja é representar esses frutos, porque a sociedade não precisa ver pessoas gritando línguas estranhas, não precisa ver milagres, porque quando acontecem milagres por aí, a multidão corre atrás do homem que fez e não de Deus. O tempo que nós vivemos hoje, as manifestações do Espírito, não que não sejam boas, mas eu creio que Deus até tem se retido em algumas coisas, principalmente no Brasil, porque o dia que um homem manifesta um dom, todos vão atrás dele. É ou não é? Se o cara cura, se o cara tiver uma sabedoria imensa, onde for uma coisa louca, assim, que ninguém tem igual, todo mundo vai atrás daquele homem, é assim. E aí se coloca a confiança no homem, e na verdade quem está manifestando é o Espírito nele. Então na verdade o que eu creio que Deus está querendo de nós, para que essas manifestações aconteçam, em nome de Jesus, que aconteçam neste lugar. Mas o que vai mostrar que o Espírito Santo está em nós é o amor, a mansidão, a temperança, é o domínio próprio. E aí talvez quando nós buscarmos exercer esses frutos, talvez é ali que Deus vai começar a revelar no individual de cada um as manifestações do Espírito. Minha oração é que vivamos esse fruto. Assim sendo, a vibração de um público será a consequência, a grandeza da crença será a consequência, a ética e a moral reconhecida será a consequência, tudo isso como igreja ou como indivíduo. Mas a essência é a rendição ao Espírito Santo que se liga com o meu, e o seu fruto revelado através do amor. Essa é a nossa oração nessa noite, nós vamos orar.